E aí, moçada, tudo de boa? Está começando o Radar, aquela parada na tua tarde para conhecer o que tem de novo na música e na cultura do Rio Grande do Sul. Tu nos assiste direto na tua TV pelas ondas do Canal 7 ou nas outras telas todas através do site tva.com.br. No programa de hoje tem um comentário musical do nosso parça da Rádio FM Cultura, Zé Fernando Cardoso. E aqui no palco, uma das grandes bandas da nova cena de Porto Alegre, tocando em primeiríssima mão aqui pra gente no Radar as canções do seu próximo disco. Senhoras e senhores, com vocês a banda Recreio! Tanto te encontrar, tanto te fazer soltar. Do quanto eu me perdi, sem ter certeza e fazer aposta. Meus olhos não sabem mais enxergar do que faltou, do que vai faltar. Viver sem precisar julgar, secar a roupa, ainda deixar dobras. Foi quando eu entendi, não adianta apenas dar as costas. As horas não passam mais sem pesar. Cada segundo sempre faltar, sempre vai faltar. As horas não passam mais sem pesar todo o esforço. Sempre faltar, sempre vai faltar. Recreio aqui no palco sagrado do Radar, muito bem-vindos aí, galera. Cara, Recreio, como é que esse coletivo se formou lá por, acho que 2019, 2020, por aí? Então, eu queria só pontuar duas coisas que tu falou. Obrigado pela grande banda. Tem muitas bandas grandes aqui na cena porto-alegrense. Fiquem ligados. Tem gente que fala que não existe banda nova, e, enfim, só quem não conhece. E a segunda é, eu queria pontuar que realmente esse palco é sagrado e é o melhor programa de televisão de música que existe aqui no nosso estado. E agora eu vou te responder. Então a gente começou primeiro que o Arthur ele tinha um projeto antes que ele compunha as músicas sozinho. E daí a gente se juntou por causa do Arthur num projeto chamado Soundlights. E em algum momento a gente meio que viu essa necessidade, não exatamente necessidade, mas a gente começou a meio que o Arthur começou a abrir espaço para a gente meio que já tá colocando as nossas coisas, né, as nossas ideias assim junto com as dele, e que culminou no ponto atual, que é onde todo mundo está compondo, todo mundo, tanto que vocês vão ver que cada um está cantando uma música, sim, né? Sim.
Mas no primeiro disco, basicamente, são composições do Arthur. E agora, os próximos trabalhos, eles já é mais dividido, assim, nesse sentido. Arthur, tirando os melancólicos, né, o disco de estreia da banda, acho que 2022, por ali, e tem uma história, né, uma historinha aí por trás desse disco, né, do pássaro aquele, o suriri, né, que atravessa as Américas, né, os céus das Américas e pousa aqui no Rio Grande do Sul, do Rio Grande ao outro. Conta pra gente essa simbologia também que perpassa aí, essa metáfora que perpassa o disco todo. Da minha vida, porque faz 10 anos agora que a gente tá... Arthur, vou te pedir para pegar um outro mic, esqueci aí, não tá... Fala mais perto, então, por gentileza. Bom, é uma história super significativa na minha vida, assim, porque faz 10 anos agora, né, que a gente tá tocando juntos, praticamente, com pouquíssimas alterações, assim, né, dentro do grupo e... eu tinha 18 anos, né, quando a gente começou a tocar, né, e eu tinha recém voltado de uma viagem, eu fiquei um tempo no Alasca, daí tem toda uma ponte, assim, né, eu era super adolescente ainda, né, com aquela cabeça, né, e encontrando pessoas que eu estava conhecendo na época, assim, né, e né, os Tiranos Melancólicos é basicamente uma nova identificação, acho, com um território mais nosso mesmo, assim, né? Acho que a gente olha muito pra fora musicalmente também, em termos de referência e tal, né? Mas acho que é uma tentativa de falar sobre coisas daqui mesmo, fauna, flora e tudo. Aliás, a capa do disco, né, também tem um processo interessante ali, que vocês fizeram aquela composição visual juntos, né, com pastéis, com carvão, né, com giz e tudo mais, e falar um pouquinho dessa dinâmica coletiva que acho que também tem a ver com esse momento agora do processo de composição na banda, né? Sim, não, com certeza. Até tipo, é interessante que na banda, assim, quando a gente se propôs a fazer a capa, acho que não pegava num lápis há 5, 6 anos, praticamente. Aí, né, o Rick desenha, enfim, né, cada um tem seus planos de fundo, né, bem distintos, e quem conduziu, né, esse processo de auxiliar na composição da capa foi um grande amigo meu, Gustavo Poester, que mora em Buenos Aires, sim. É um artista incrível, né, que está por lá, e acho que foi um processo, né, extremamente divertido, e a gente se expõe a certas coisas que causam vergonha, assim, inicialmente. Tipo, a gente tem um clipe que a gente fez aula de dança, enfim, né, para fazer. Que tem tudo a ver também, né, com esse processo também, porque ali alguém propõe um movimento, né, os outros, de certa forma, reproduzem, depois aquele propõe, né. Eu fiz essa relação com o processo de composição, né, que ele mencionou que nesse momento todos trazem alguma coisa e a banda harmoniza junto e vai por aí. Sim, com certeza. E acho que, né, eu também acho que o segredo, assim, né, desse projeto está há 10 anos na minha vida agora, que é uma coisa bem difícil de tu conceber, né, e visualizar quando tem 18 anos, né. Acho que também veio dessa abertura, assim, de eu ouvir mais, né, eles enquanto compositores. Acho que é essencial, assim, para qualquer processo de amadurecimento. Assim. Vamos conferir mais uma então aí. O que vem agora? Agora vamos tocar. Qual que é agora? Projeção. De nada e te ouvir falar pela primeira vez de novo e acreditar tão pouco nas palavras. Eu senti no teu olhar sem precisar ouvir mais uma vez. Projeção é falha, é um desejo que se impõe
contaminando toda a minha fala. Quero sentir o teu olhar, sem precisar ouvir a tua voz. Mas nada mais me falta, é um desejo que sigo, contaminando toda a tua fala. Não sei se eu tô vendo, ou se é só o que eu quero enxergar. Quero sentir no teu olhar, quero sentir no teu olhar. Recreio alegrando a tarde aqui no palco do Radar. Já já a gente confere outras, porque agora tem um comentário do meu bruxo Zé Fernando Cardoso, da FM Cultura. E aí, Magnético, o que tu traz pra gente hoje? Fala, bruxaria. Então é o seguinte, cara, eu vim comentar aqui sobre 2 discos que estão fazendo aniversário esta semana de 55 anos, cara, 2 dos maiores discos da história do rock, assim. Eu não lembro exatamente, acho que um saiu no dia 7, eu não lembro qual foi, o outro saiu no dia 8, assim, cara, um dia depois do outro, assim. Eu tinha os 2, né? Infelizmente, um deles eu não vou poder mostrar, que é um dos discos da minha vida, eu não vou poder mostrar. Eu não sei se ele se perdeu na mudança, coisa e tal. Eu sei que assim, eu já estou jogando uma praga para quem me roubou, se é que me roubou, cara, e as minhas pragas funcionam, tá? Então ainda tá tempo de devolver. Devolvam o disco do cara. Se tu roubou, assim. Mas eu vou falar antes do que eu trouxe, né? Do que eu consegui achar aqui, no vinilzão, velho, que é o 5º álbum do Creedence, o Cosmos Factory. Com a famosa capa aí tirada no primeiro estúdio onde eles ensaiavam lá e tal, né? Até uma coisa interessante que vocês estavam falando aí, né? O pessoal da banda, né, da Recreio, da participação assim de vários músicos, né, no processo. O Creedence era um caso clássico de que isso não funcionava, né? Porque assim, as relações entre eles sempre foram tensas, assim, né? Porque o John Fogerty, de fato, o John Fogerty era tão malandro, cara, que além de ditar os rumos, né, compor todas as músicas, arranjos e tudo mais, ele ainda era o manager da banda, né? Então os 3 outros caras ficavam assim furiosíssimos e tal, tanto que o próprio irmão dele, o Tom Fogerty, né, acaba largando a banda, né? Tu vê que o último disco da banda é gravado pelos outros 3, né? Ou seja, o irmão não aguentou ele, né? Só que aí, quando chega no último disco, esse que tu mostrou aí é o 5º, né? O Cosmos Factory, que é um descasso, né? Quando chega no último disco, então tá, então eu vou dar esse arrego para vocês. Então agora, nesse próximo disco agora, vai ter composição de todo mundo. Cara, e o disco é o pior deles, assim, né? Porque realmente, cara, o que vai fazer? O cara talentoso era ele, entendeu? O cara que sabia trabalhar, a mesma coisa assim, os Secos e Molhados, os caras até, o Apolinário, que ele jamais deve ter imaginado, pensar direito assim, o tiro no pé que ele estava dando em puxar o contrato para o pai dele, né, vamos dividir os lucros, assim, eu fico com a maior parte. Cara, a estrela da banda era o Ney, velho, entendeu? Então aí, bom, sim. Mas então, tirando isso, né, o fato é, cara, o Creedence tem uma outra peculiaridade que é interessante. A banda dura apenas 5 anos. Nesses 5 anos, eles lançam 7 discos, aliás, 7 discos gravados em 4, né?
de maio de 68 a abril de 72, e nenhum deles, a não ser esse último, né, vendeu menos de 1 milhão de cópias. Assim, eles chegaram a ponto de ser a banda mais popular dos Estados Unidos na época, vendendo até mais do que os Beatles, né, que já estavam se caminhando pro, né, embora ninguém soubesse ainda, no fim e coisa e tal. Então, cara, esse é um disco assim clássico do chamado rock do pântano, né, porque né, aquele som sulista da banda, né, embora eles fossem californianos e tal, que misturavam uma série de referências. Aqui tem soul music, tem blues, tem rockabilly, tem uma série de coisas. O outro disco é o Funhouse dos Estúdios, né, o segundo disco aí da Iggy Pop e companhia, que é, cara, esse disco é o disco, tá aí, ó, eu tinha que estar mostrando o disco aqui, Tá na casa de alguém, roubaram, né? olha, cara, tu que me roubou esse disco, tu não sabe a praga que eu... Bom, e aí é o seguinte, cara, esse disco, a começar pela própria capa, que já é dá uma ideia assim do que esse disco é de incendiário, cara. Esse disco ele foi gravado todo ao vivo no estúdio. O produtor, um cara chamado Don Gallucci, que era tecladista dos Kingsmen, aquela música Louie Louie, aquele tecladinho no começo, é dele, né? Ele foi chamado, ele não sabia nem conhecia a banda. Cara, dá uma olhada nesses caras aí, ver como é que é e tal. Foi lá e assistiu um show da banda. É interessante, mas vai ser difícil transpor para o vinil toda essa energia dos caras. Eles fizeram uma primeira gravação de umas demos, não ficaram satisfeitos, aquela coisa que não, tira tudo. Tira os como é que chama? Não sei se é defletor que chama, mas aquelas coisas assim. Tem defletor de imagem, de luz, e tem um defletor de som, assim, também, aquelas coisas assim, aqueles equipamentos que tu usa para reduzir o ruído no negócio e tal. Toquem ao vivo e coisa, o Iggy se atirava no chão e coisa e tal, e aí, finalmente, se conseguiu chegar à energia que os caras tinham ao vivo, né? É um discos clássicos aí do que se convencionou chamado protopunk. É o disco de cabeceira do Jack White, do White Stripes, do Nick Cave, do carinha do Gogol Bordello, do Steve Albini. Tem uma galera, Mark Smith, do The Fall, tem uma galera assim da história do rock que diz assim, esse é o meu disco de... Porque poucos discos são tão... tem um esporro de adrenalina como esse disco aí na história do rock, né? Os estúdios já tinham um disco anterior, né? Lançado um ano antes, esse disco é de 70. Como esse disco não vendeu nada, né? A gravadora chutou os caras, o Iggy foi fazer o que ele fazia de melhor, né, e tal. Tempos depois, David Bowie, que era um grande fã, convence os caras a voltar, e eles voltam como Iggy and the Stooges, com uma formação levemente diferente. Vem um outro disco hiper barulhento, que é o Raw Power, de 73, mas esse é assunto para mais adiante. Tal. Então fica aí a dica, aí, 2 grandes discos de 1970, estão inteirinhos nas redes, né, é só botar e ouvir. Eu mesmo estava ouvindo no computador agora há pouco ali, né? O Cosmos Factory, 5º álbum do Creedence, um dos melhores da banda, e o Funhouse aí, que dos 3 discos dos estúdios, os 3 são clássicos, né? Eu acho que esse é o melhor, assim, dá mais uma ideia do que era o show dos caras, assim, né? Imagino eu, né? Maravilha, Magnético. Zé Fernando, vamos conferir mais uma da Recreio, que ali todos são talentosos. Sai mais uma aí, Recreio. Abandonar o saber da certeza que é ter sentido em permanecer, vendo o mar ao teu lado. Me transformo porque sei que não dá pra ficar parado na linha do tempo trançada entre nós que saltam. Desde quando não nos falamos mais, as palavras desafiam o significado. Eu sentir ao tentar entender em minha mente o sentido do amor. Quantas vezes
questionar se devo seguir insistindo, mas nenhuma expectativa de me achar e vou querer voltar. Como é doido atravessar mais um mês sem a beleza de ver o brilho do amanhecer. Quando entra o sol no teu quarto, me conforto porque errei. Nem tudo deve ser tão pensado. As vozes que falam quando eu tô calado são os nós que me amarram. Desde quando eu deixei pra trás a ideia, o sentido, significado, vida que tenta prometer a mim mesmo e a ti, meu amor. Quantas vezes vou me questionar se devo seguir insistindo, não tenho mais nenhuma expectativa. Quantas vezes vou me questionar se devo seguir insistindo, não ter mais nenhuma expectativa de me achar e vou querer voltar. Recreio aqui no Radar. Cara, vocês fizeram aquele primeiro show lá em 2022 no Teatro de Arena, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês com o artista Viridiana. Em seguida, vocês saíram em turnê aí pelo Brasil afora, né? Fizeram região sul, sudeste, acho que centro-oeste, nas principais capitais. O que vocês lembram desse período aí? Quais foram as principais parcerias, principais momentos dessa tour aí? Tocaram no Vaca Amarela em Goiás também, em Goiânia, né, cara? Sim, essa turnê foi um divisor de águas assim, na nossa carreira, especialmente pela relação com a Viri também, legal que tu comentou, né, porque a gente foi banda de apoio dela, eu, o André e o Bernardo, e ela viajou conosco, fez toda a logística, inclusive agora a gente acabou de terminar a produção de um disco dela, em conjunto dela, que vai lançar ainda esse ano. Então, isso é totalmente fruto dessa parceria, dessa viagem. E foi um grande momento de formação da banda, assim. Eu acho que, sobretudo, tem coisas que a gente aprende na estrada tocando que não tem como simular numa sala de ensaio. Então, envolve estar cansado, tendo dirigido, as coisas não dão certo nunca. Mas sempre a gente dá um jeito de estar tranquilo, estar se divertindo e se escutando, principalmente. A gente aprendeu a se escutar muito assim, nesse processo, tanto no palco quanto fora dele. E, inclusive, estava falando agora a entrevista falando sobre o estúdio, né, sobre gravar ao vivo. Esse nosso EP a gente gravou ele todo ao vivo. Isso é importante também, assim, que tem a ver com a turnê também, a gente querer captar essa energia de estar tocando juntos ao vivo. E é isso que a gente deseja passar assim também com a nossa performance, de estar bem em união, sendo a soma de 5 pessoas, que é mais do que só 5, assim, é uma, sei lá, sexta coisa talvez. Essas 3 guitarras aí parece 10, né, cara? Muito legal, velho. Vocês estão, então, 2024 deram aquela parada, né, pra escrever, pra gravar. Vão lançar o disco logo, estão mostrando aqui em primeira mão essas faixas novas aí. Vão fazer o Segunda Maluca lá, né, com o Rod Krieger. Como é que estão os preparativos para esse show, a expectativa? Sim, a gente tem show segunda-feira no Túlio Piva. A gente vai tocar junto com o Rod Krieger. Vai ser uma noite muito bonita. A gente está muito animado para subir no palco e tocar essas músicas novas oficialmente, assim, pela primeira vez. E tá lá, os ingressos estão no link da nossa bio, no link da bio do Rod. E apareçam lá, vai ser uma bela segunda-feira. O que a gente pode esperar aí pro futuro aí? A banda vai lançar o disco já esse ano ainda? Não? Como é que tá?
Foi uma coisa bem combinada assim, entre os integrantes assim, do ano passado, a gente não se preocupar tanto em ir atrás de fazer mais shows, porque a gente realmente queria entender esse novo momento assim, da banda, assim, né? E então a gente se preocupou mais em estar criando um material novo para a gente gravar, né? Então, a priori, a gente tem as 4 músicas gravadas, mas já estamos com mais uma seleção de composições assim que a gente pretende gravar também já no próximo semestre, provavelmente. Mas assim, ainda não temos essa data específica, assim, né? Até porque surgiu esse convite do Rod para a gente fazer esse show, então a gente meio que teve que segurar um pouco o processo de pós-produção, né? Dessas 4 músicas. Mas acredito que vai sair. Pô, tem várias músicas aqui, ó, vai botar na roda, e vai, com certeza esses 4 sons vão sair esse ano aí, a capa vai estar linda, e a gente está muito feliz mesmo, e tem mais coisas no forno, e vamos lançando aos poucos, assim, né? Acho que tem uma estratégia boa também, de manter a gente pensar sem ter que pensar um grande disco, assim, né? Maravilha, mandem pra gente aí os clipes também para rodar aqui no Radar, mandem lá pra FM Cultura pra gente rodar. Valeu, gurizada, sucesso, muito sucesso para vocês aí. O Radar de hoje tá chegando ao fim. Se tu curtiu, sei que tu curtiu, gruda de novo na tua telinha às 9h30 da noite na nossa reprise, ou vai lá na playlist do Radar no canal da TVE no YouTube para conferir nossas edições todas, tá bom? A gente encerra então com mais uma da Recreio, som na caixa, gurizada. Quis fazer algo assim, sair de onde eu não estava afim e me encontrar. Já não basta mais apenas ser assim, desse jeito eu não caigo em mim. Esse corpo estreito, eu não vou ficar. Corpo que eu não escolhi. Passo os dias a vagar. Passam os dias e tudo segue a mesma coisa. Xícaras, copos, panelas, restos de mim que eu deixei pra trás.